Olá pessoal, tudo bem? Então, sou o professor Rodrigo Fraga e vamos ver essa questão da FUVEST aí, certo? Então, na tela aí para vocês, a questão é a seguinte. Em janeiro de 2019, a sonda chinesa Chang'e 4 fez o primeiro pouso suave de um objeto terrestre no lado oculto da Lua, reavisando a discussão internacional sobre programas de exploração lunar. Considere que a trajetória de uma sonda com destino à Lua passa por um ponto P localizado a 2/3 DTL do centro da Terra e a 1/3 DTL do centro da Lua, sendo DTL a distância entre os centros da Terra e da Lua. Letra A. Considere que a massa da Terra é cerca de 82 vezes maior que a massa da Lua. Determine a razão Ft por Fl entre os módulos da força gravitacional que a Terra e a Lua, respectivamente, exercem sobre a sonda no ponto P. Pois bem, então, pessoal, temos ali a seguinte situação, tem o desenho na questão aí, temos aqui a Terra, mais adiante temos a Lua, entre ela, esses dois, temos uma distância entre os centros, que é de DTL. A sonda se encontra num ponto P, tá, entre esses dois, de forma que a distância entre Terra e Lua é de 1/3 desse valor DTL, e a distância entre a Terra e a Lua é de 2/3 DTL, distância Terra-Lua, como consta ali no desenho, certo? Aqui o ponto P. Bem, a força gravitacional, neste ponto, vai ter uma força de origem gravitacional FL, força de atração na gravidade da Lua, e uma FT, força gravitacional da Terra. E bem, queremos saber a razão entre FT por FL. Isso que a questão pede? FT por FL, isso. Ok? Ou seja, a razão entre as forças gravitacionais. Lembrando lá da lei da gravitação de Newton, a força gravitacional é igual a G vezes o produto das massas, G é a constante gravitacional, dividido pela distância d ao quadrado. Ok? Então, o que nós iremos fazer é justamente uma razão, né? Abrindo essa expressão, ok? Dentro dessa razão. Ou seja, vamos fazer duas vezes essa expressão, uma no numerador da fração, outra no denominador. Tendo o seguinte, Ft é G, mt, massa da Terra, ms, massa da sonda, e d, neste caso eu vou chamar de dst, a distância Terra-sombra ao quadrado. E embaixo, G, ml, massa da Lua, ms, massa da sonda, divididos por d, sonda, Lua ao quadrado. Né? Então vamos ter essa razão entre essas duas frações, certo? Bem, de primeiro momento, o que se observa é que eu posso cortar ms e g dos dois lados. Substituindo as distâncias por essas respectivas frações, vamos ter o seguinte, mt, ou melhor, a questão diz que a massa da Terra é 82 vezes maior que a massa da Lua. Então, já vou colocar 82 ml. Distância Terra-sonda é de 2/3 a distância Terra-Lua ao quadrado. Eu vou escrever dessa forma aqui. Aqui embaixo, ml, massa da Lua. E embaixo, 1/3 dTl ao quadrado. Que aí, então, nós conseguimos cortar mais fatores. ml, esse terço aqui, né? E dTl. Sobrando o que para nós? 82, 2 ao quadrado, que é 4,
E aqui embaixo, se vermos, vai ter apenas o 1, que é o quadrado, que é o próprio 1. Então, a nossa fração se torna, a nossa razão, 82 sobre 4. O que dá, então, como resposta final, a razão FT por FL igual a 20,5. Né? A resposta do item A. Certo? Então aí, letra A resolvida, fazer a razão entre as forças, né? Veja que a gente vai abrindo aqui as relações que a gente tem dentro da questão e vai conseguindo cortando termos para ir simplificando, ok? Por mais que a gente acabe caindo numa divisão de frações, certo? Chegamos ali num resultado simples e viável. Agora, a letra B diz o seguinte: determine a velocidade orbital da sonda em torno da Lua em termos de constante gravitacional G, massa da Lua ml e do raio da Lua RL. Certo? Bem, no próprio esquema do desenho está sendo mostrado que a órbita da sonda, né, que ela faz um caminho pela Terra, passa pelo ponto P, no caso está ao contrário aqui do que eu fiz, tá? Só para ficar igual ao desenho, passa pelo ponto P e entra na órbita da Lua, e na questão é dada a distância de um raio lunar entre a superfície e a Lua, sendo que temos mais esse RL aqui no caminho. Bem, como ele pede a velocidade orbital, né, da sonda, bem, temos aqui a sonda e temos a presença, né, agora desconsiderando a interação com a Terra, certo? Ok, considerando essa distância, temos a presença de uma força gravitacional que mantém a sonda nessa órbita. Essa força gravitacional vai ser em todos os pontos perpendicular ao movimento, de forma que a força gravitacional vai ser nada mais do que a força resultante centrípeta deste movimento. Bem, da força centrípeta, nós sabemos que a força centrípeta é massa vezes velocidade orbital ao quadrado, divididos por raio, que eu vou simplesmente chamar de distância. A distância, o raio do centro. E a força gravitacional, já vimos então, né, a expressão. Então vamos ter o seguinte: M, S, né, massa da sonda ao quadrado, sobre D, vou colocar aqui por enquanto, né? E o que é esse D, melhor dizendo? É a distância do centro ao periferia da órbita, né? Ou seja, 2RL. 2RL. Não confundir com RL como o raio da Lua. Não, a distância é o dobro disso. Tá? Do outro lado, G gravitacional, massa da Lua, ml, massa da sonda, ms, divididos por essa mesma distância, 2RL ao quadrado. Ok? Bem, o que podemos fazer aqui? Certo? Cancelar o ms dos dois lados, e eu tenho 2RL dos dois lados também, podendo cancelar com o termo ao quadrado aqui, né? Sobrando V ao quadrado igual a G ml divididos por 2RL. Passando ao quadrado fazendo raiz, V é a raiz de G ml sobre 2RL, duas vezes o raio lunar, certo? E temos aqui então a questão, a velocidade orbital, certo? Temos aí então resolvido o item B, ok? Pois bem, próxima agora a letra C, para finalizar, diz o seguinte: determine a variação de energia mecânica da nave quando a altura da órbita em relação à superfície da Lua é reduzido para 0,5 RL.
Expresse os resultados em termos de GR, RL, ML e massa da sonda MS. Então agora ele quer saber a variação da energia mecânica, né? Primeiramente, como a questão não envolve valores, vamos achar a expressão para encontrar, né, a energia mecânica. Achada a expressão, bastamos fazer, né, final menos inicial, encontramos a variação. Bem, na própria questão ele informa como é que se calcula a energia potencial gravitacional de um corpo que está a uma distância muito, né, uma distância na mesma ordem de grandeza que o raio daquele corpo celeste, no caso da Lua aí, né? Então, veja só, a energia mecânica, ela vai ser igual a energia cinética mais a energia potencial gravitacional. Nós temos as expressões. A energia cinética, ela é igual a mv ao quadrado sobre 2. Enquanto a energia potencial gravitacional vai ser G ml ms sobre o que eu vou chamar por enquanto de D, simplesmente D de distância, certo? Bem, aquele V ao quadrado nós já encontramos aqui, ó, no item B. Então podemos aproveitar, e esse M é a massa da sonda. Então a energia mecânica é massa da sonda vezes, vou repetir isso aqui, ó, G ml, só que aqui não é o 2RL que eu vou colocar. Não, eu vou colocar a distância D. Né? Por que eu não coloquei o 2RL? Porque isso aqui é a distância que a sonda está no centro da Lua. Então eu vou colocar o próprio D aqui. E aqui este 2 que acabou sobrando, né? Ficando então a expressão, aqui eu peço desculpa, tem um negativo, né? Menos G ml ms sobre D. Veja a semelhança que eu tenho aqui entre esses dois, né? Vou ter basicamente uma fração. Olha só, reorganizando esses termos, vou ter G ml ms sobre 2D menos G ml ms sobre D. Se eu colocar todos esses termos em evidências, né, eu vou ter o seguinte, olha só como é que a gente observa. G ml ms sobre D. Aqui sobrou só o 2 no denominador, 1 meio, menos 1. O que vai dar para a energia mecânica o valor de meio menos 1, menos meio, ou seja, menos G ml ms sobre 2. Já colocando, né, esse negativo que resulta aqui do outro lado. Temos uma expressão para a minha energia mecânica, né? 2D. Aí. Certo? Achado isso, né, a expressão para a energia mecânica, podemos agora determinar a variação da energia mecânica. Certo? Então ali, variação de energia mecânica. Energia mecânica final menos inicial, né? O que vai ser a final? Vai ser com a distância de 1,5 RL. Né? Por que isso? Porque nós temos na Lua, né, a sonda está a uma distância do centro de 2 RL e ela vai para uma distância de 1,5 RL, né? Ou seja, aquele 1 do raio lunar mais o meio que é a distância da superfície, né? Isso aí que podia ter pegado também no pé da questão. A questão é que ele não dá a distância do centro, mas sim a distância da superfície, né? Então tem que sempre somar aquele raio lunar, né? Então, olha só. Energia mecânica final vai ser este valor aqui, menos G ml ms divididos por 2 vezes o D, é
2RL. Então eu coloco aqui 2RL menos a energia mecânica inicial. Como eu já tenho negativo aqui, devido à potencial gravitacional ser negativa, já vamos trocar o sinal para o mais, né? Menos com menos dá mais. G, ml, ms, sobre 2 vezes, a distância nova agora é de 1,5. Ou melhor, 1,5 RL. Certo? Podemos fazer aqui agora, para determinar a variação da energia mecânica, colocar todos os termos comuns em evidência. Vamos ter o seguinte, ó, G, ml, ms e abaixo RL, ok? Abri um parênteses. Aqui sobrou menos 2 vezes 2, menos 1 sobre 4. Aqui sobrou 1 em cima, 2 vezes 1,5, 3. Certo? Então aqui, aplicando uma regra de sominha de fração, 4 vezes 3 vai dar 12. Produto cruzado, eu vou ter 3 menos 4, menos 1. Ok aqui? Então, isso aí vai dar minha fração, menos 1 sobre 12. Então, a variação da energia mecânica é igual a G, ou melhor, menos 1 sobre 12, né? Já colocar esse termo na frente, G, ml, ms sobre RL. Encontramos ali, então, né, a resposta do item C, a variação de energia mecânica da sonda quando ela sai de uma distância de um raio lunar da superfície para meio, ou seja, quando está a uma distância de 2 e vai para 1,5. Certo, pessoal? Bem, então essa foi a questão aí, ok? Bem, qualquer dúvida possam postar nos comentários ou mandar por e-mail aí no final da tela, certo? Espero que eu tenha ajudado vocês. Se eu ajudei, peço que compartilhem, que se inscrevam, curtam o vídeo. E bem, bons estudos e até a próxima!